Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para apresentar o meu curso de extensão do estágio híbrido, que temos então como tema, para além da sala de aulas, a arte para enxergar o mundo. Na nossa primeira aula, nós vamos abordar um pouco sobre o subtema a arte como formação social. Como abordamos no nosso curso de extensão do estágio híbrido, lá no ensino fundamental, as dimensões que os docentes em artes visuais, onde os professores são desafiados constantemente a saber se adaptar às novas tendências no mundo moderno, fazendo que o novo professor ele faça das suas aulas interessantes, ou seja, relacione a seus conteúdos com o cotidiano dos alunos. Dessa forma, nesse nosso curso de extensão que estaremos iniciando hoje, vamos abordar as características então de um dos movimentos artísticos muito importante e que ainda hoje é uma referência para vários estudos acadêmicos. E também vamos juntos fazer uma análise, vamos conhecer um pouquinho um dos mais famosos pintores da época, o tão conhecido então Vicente Van Gogh. E também a gente vai junto conhecer um pouquinho do impressionismo, do pós-impressionismo. A gente vai aprender hoje a fazer uma leitura de uma obra de arte e por fim, ainda na nossa última aula, nós vamos fazer uma análise juntos de uma das obras mais importantes de Van Gogh. A gente vai trabalhar bastante junto sobre ela. Mas então, já pensaram naquelas aulas entediantes de artes? Esse é o ponto, né? Então vamos desmistificar as aulas de arte através de estudos mais livres, sem a necessidade de decorar, mas sim com um olhar pessoal, pois as obras de artes, elas são pintadas por um artista em um determinado momento da sua vida. E nós a sentimos e a interpretamos da mesma forma, de acordo com cada momento da nossa vida, né? Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho como fazer uma análise, uma leitura de uma obra de arte. Então, antes de mais nada, deve nos atrair pelos sentidos. Isso significa que uma pintura, ela não precisa ser bela para ser boa, mas sim ela deve atrair a atenção das pessoas de alguma forma. A obra de arte, ela pode ser chamativa graças ao uso de cores, presença realista, ou uma série de outros fatores. Adquirir uma compreensão básica sobre a obra de arte requer atenção aos detalhes, um pouco de conhecimento sobre a história da arte e a disposição, que é o principal, para refletir sobre os próprios sentimentos. Então vamos lá. Como analisar uma obra de arte? Numa obra de arte, o assunto, os objetos, eles são apresentados de uma forma que seja possível transmitir um significado além do lateral. Nota-se que um pintor, ele se comunica com o público diante de uma obra bidimensional, bem diferente de ler um livro ou de assistir um filme. As informações contidas nessa obra, elas estão limitadas a uma única imagem. O artista utilizou elementos na composição dessa obra. E quais são esses elementos que a gente compõe para criar uma obra de arte? São as formas, são as cores, o espaço, são também as luzes, o tom. O observador pode codificar os símbolos e inferir suas próprias mensagens. Por exemplo, linhas muito claras, finas, elas podem transmitir o quê? Elas podem transmitir um senso de delicadeza, né? Então, isso é um pouquinho. Para fazer, então, uma leitura, observamos, então, o que a gente observa também na leitura de uma obra? Qual é o assunto da pintura? Que assunto foi inserido ali, né? Então, pergunte a si mesmo, qual o tema qual o tema da pintura? O que ela transmite? O tema pode ser uma paisagem, pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma cena de uma história.
um animal, pode ser frutas, flores e muito mais. Vai além de tudo isso os temas. Em muitos casos, a pintura ela também inclui muitos símbolos bastante claros. E os símbolos podem ser religiosos, podem ser símbolos de conceito, como injustiça, como a pobreza, morte, riqueza, felicidade e muito mais, né? Outra questão importantíssima para nós aprender a fazer a leitura de uma obra é também o estilo da obra e também o estilo do pintor, que devemos levar muito em consideração, pois cada pintor tem seu estilo próprio, né? O que precisa ser levado também em consideração, pois ele é essencialmente a marca registrada da criatividade individual que o artista constrói em forma de tela. O estilo ele é a marca registrada da obra de arte, né? Como cada elemento técnico também contribui para o tom, que são as cores, as luzes, são as sombras, as texturas, as pinceladas, que nós vamos ver muito no período impressionista, né? Os formatos, as linhas, também o volume, a modelagem da obra, a proporção, nós também temos a construção e, por fim, com todos esses elementos, nós criamos então uma composição para nós fazermos uma obra de arte. Tudo isso são formas de discutir como o artista transmitiu um assunto, né, dando a ela sua própria interpretação pessoal. Então, como nós vimos, o estilo ele é a soma de todas essas características formais para uma obra de arte. Outra questão importante para ler uma obra de arte é fazer perguntas, chegar diante dela e fazer pergunta como: quando essa obra foi pintada? Qual é o local de origem? Será que alguém encomendou? Esses são pontos relevantes para conhecer o artista e também a obra de arte. Outro ponto importantíssimo para fazer uma leitura é qual é a reação emocional da obra de arte. Será que ela evoca alguma emoção? Quais são os tipos de emoção que ela evoca em você? Pergunte a si mesmo quando chegar diante de uma obra, quando for tentar fazer uma leitura, quando for fazer realmente uma leitura de uma obra, o que você está sentindo? Então, todo esse conjunto de coisas, de questões que aprendemos para fazer a leitura de uma obra de arte, vocês podem usar agora, através da imagem que eu vou deixar para vocês. Tente então fazer uma leitura, pense no que essa obra te faz sentir, o que ela transmite para você. Cada pessoa tem seu próprio sentimento. Então, vamos lá! Se quiserem, também pode deixar seus comentários, que vou adorar saber que você tentou um pouquinho aprender, tentou fazer a leitura de um pouquinho daquilo que eu tentei passar, que eu passei realmente hoje para vocês.